que faz alguém ser bilionário ou bilionário no Brasil? De onde vêm as grandes riquezas brasileiras? Como é que elas são acumuladas e como que isso é diferente de outros países, de bilionários americanos, por exemplo? O que a gente aprende sobre a nossa história e sobre as pessoas que fazem dinheiro por aqui quando a gente pega uma régua internacional como uma lista das pessoas com mais dinheiro, mais ricas do mundo e do Brasil e tenta aplicar isso aqui? O que a gente descobre sobre nós? E um passo mais além, pensando ainda nessa história de acúmulo de riqueza e na nossa história, o que acontece com um povo que do dia para a noite tem contato com dinheiro, com cultura ocidental e com riqueza? O que acontece com quem nunca teve dinheiro, nem sabia o que era isso e de repente fica rico? É um assunto bem diferente, mas muito legal de se contar aqui no Não Ficção, onde a gente traz ciência do dia a dia com especialistas, onde a gente tem que trazer um especialista numa visão diferente do Brasil e com um ponto de vista bem distinto do que a gente está acostumado. O especialista da conversa de hoje é o Alex Quadros, que é jornalista, que já escreveu para Bloomberg, New York Times Magazine, The New Yorker, The Atlantic e autor do livro Brasilionaires, que retrata os bilionários brasileiros e a sua história e relação com a política do país, e When We Sold God's Eye, que conta a história dos indígenas Cinta Larga na Amazônia e o processo de descoberta e venda de diamantes nas terras deles e as transformações que eles passaram por isso. Vai por mim, isso tudo está muito relacionado e com os Estados Unidos, de onde vem o Alex Quadros. Bora ter essa conversa com ele. E antes de partir para a nossa conversa, esse episódio aqui do Não Ficção também tem o apoio da Insider, que é a marca de roupas funcionais que deixa a sua vida mais confortável e mais prática. Aliás, em mês que tem Dia dos Namorados, que tal pensar nesse conforto com carinho? Quer dar um presente marcante que vai fazer a pessoa lembrar de você sempre que usar e que ela vai usar por muito tempo? Pensa na Insider, porque com peças como a Tech T-Shirt ou as minhas preferidas, a Tech Heavy e a Core T-Shirt, que tem um tecido com mais gramatura e um caimento que eu gosto mais, além de serem roupas confortáveis e anti-odor, que demanda menos lavagens, elas ainda desbotam bem menos do que o algodão, ou seja, vão durar por bem mais tempo e dar um conforto mais longo para quem você presenteou. Vindo de quem ainda é convidado às 9 da noite para correr atrás do filho que cochilou de tarde e vai dormir depois de qualquer horário que seria humanamente razoável. Então, nada melhor do que uma roupa que aguenta lavar bem e que desamassa no corpo. Aproveita o nosso cupom ATILA na hora de fechar o carrinho ou usa o nosso link do Saiba Mais para você ver que eu não estou exagerando e ter 15% de desconto em um presente que vai agradar e vai ajudar o canal. E se você não acertar o tamanho, a política de troca da Insider é super fácil, vai sem medo. Alex, antes de tudo, muito prazer em te conhecer agora pessoalmente aqui, né? Só te conhecer pela sua obra. É um privilégio enorme poder estar conversando com você aqui. Como eu já te disse antes da gente começar, eu estou aproveitando aqui a fama para poder conhecer as pessoas de quem eu sou fã. Você em particular, eu tomei conhecimento da sua obra, né, do que você escreve e faz, pelo Brasilionaires, que foi um livro que me marcou demais. Para quem não conhece, Brasilionaires, do meu ponto de vista, é uma daquelas obras de alguém que descreve o Brasil de uma forma diferente que a gente veria descrita por quem está aqui dentro. E foi uma obra que pela primeira vez me fez pensar sobre quem tem dinheiro no Brasil e por que tem. E, entre outras coisas, me marcou muito como você descreve a dificuldade que foi colher os dados para poder levantar quem é bilionário no Brasil. Coincidentemente, no primeiro não ficção que a gente fez, nós fomos gravar sobre ricos, hábitos dos ricos, como as pessoas se mostram ricas, e o Michel Alcoforado, que é o antropólogo que estudou esses hábitos, fala que no Brasil ninguém é rico, ninguém se diz rico e as pessoas não gostam de falar sobre o dinheiro que elas têm. Elas até ostentam de outras formas, mas a pessoa pode ser multimilionária, multibilionária, e ela vai falar que para quem é classe média alta, ela não se coloca como uma pessoa rica. E eu não tinha noção que isso se estendia ao patrimônio das pessoas e como esse patrimônio é reconhecível ou não. Então, antes da gente entrar na sua obra mais recente, que é uma coisa que eu quero discutir muito por aqui também, queria trazer o Brasilionaires, Alex. Queria trazer a tua experiência de Brasil, de como foi escrever o Brasilionaires, como é que foi levantar os patrimônios de brasileiros e com o olhar de quem está vindo de fora, ou de quem está acostumado a escrever fora do Brasil, pelo menos, como que você viu, o que você viu de diferente nas riquezas dos brasileiros bilionários? Isso levando em conta, claro, que era uma outra época até diferente de hoje em dia. Sim. Sim, vamos lá. Bom, muito obrigado, e o privilégio é meu, conhecendo o seu trabalho também. Olha, esse trabalho começou porque eu fui morar no Brasil
em 2010 para trabalhar na Bloomberg, agência de notícias americana. E foi puro acaso que me deram o trabalho de cobrir os bilionários da América Latina, em geral. A Bloomberg estava criando uma equipe de repórteres para cobrir os bilionários no mundo inteiro. E eu não tinha, assim, antes disso, não tinha nenhum interesse em especial nos bilionários, mas achei interessante. E o que eu descobri é que era uma forma de estudar o país, o Brasil, de uma forma muito diferente. Eu acho que você descobre muita coisa sobre como um país funciona, como o poder funciona e quais são os valores de uma sociedade quando você estuda as pessoas mais ricas dessa sociedade. Achei interessante que você colocou que há diferenças na forma que o Brasil entende a riqueza e um país, por exemplo, como os Estados Unidos entende a riqueza. E realmente, nos Estados Unidos, onde eu nasci, cresci, sou americano, né? Você tem uma mitologia do empreendedor muito forte. Então, você tem um orgulho dessas pessoas, dos bilionários, de ter feito essa fortuna. E eu uso a palavra mitologia porque sempre tem muita narrativa nessas ideias sobre como a riqueza é construída. Você tem uma mitologia né, a gente tem a palavra self-made, né, da pessoa que fez a própria fortuna, não teve ajuda de ninguém. E geralmente nos Estados Unidos o empreendedor né, tem muito orgulho disso. Lógico que essa narrativa é muito problemática, porque é quase impossível você fazer tudo você mesmo, sem a ajuda de ninguém. Você sempre vai se beneficiar de né, uma escola, né, uma estrutura, Sempre tem um ponto de partida, né? Exato, exatamente. No Brasil, eu acho que isso era mais verdade no passado. Você tinha mais relutância, hesitância em ter orgulho de uma forma tão aberta sobre a riqueza. Tem certa vergonha ou culpa católica, talvez. E também eu acho que tem uma ideia de que tem uma frase que eu cito no livro, eu vou parafrasear agora, eu não lembro assim palavra por palavra, do escritor francês Balzac, que atrás de toda a fortuna tem um crime bem escondido. Uhum. E eu acho que essa ideia é muito forte no Brasil. E tem uma ideia que tem muita realidade por trás. Você tem muitas fortunas nascidas por assim, relações com o governo. Por exemplo, as famílias das grandes empreiteiras, né, que foram todas arroladas na Lava Jato, Camargo Correia, Odebrecht e tal. E essas fortunas foram feitas com base em contratos com o governo. Essa foi uma forma muito clássica de fazer uma fortuna no Brasil. Então foge um pouco dessa mitologia americana do empreendedor, né, que faz tudo. Eu acho que isso começou a mudar e na época que eu estava lá, né, a partir de 2010, no meio desse boom histórico econômico no Brasil, o Eike Batista, que hoje em dia está quase esquecido, era o homem mais rico do Brasil, era o 8º homem mais rico do mundo, e ele tinha muito essa ideia de ser um empreendedor que fez tudo ele mesmo. E ele queria mudar
essa ideia né, da riqueza no Brasil? Assim, vejo algumas coincidências com o homem mais rico do mundo atualmente, que também é um self-made man que tem muita relação com o governo, muito subsídio via crédito de carbono na Tesla, via orçamento da NASA e de outras agências na SpaceX, e agora o controle total do governo dos Estados Unidos, ou pelo menos um controle parcial bem grande, mas dois caras que gostam muito dessa imagem, de contar uma história de quem eles são, família que tem um histórico com mineração, gostam de pôr X no nome de tudo, né? Fica um pouco semelhante, assim. Mas assim, acho que, em parte, me corrija por favor, você que foi investigar isso. Os Estados Unidos teve tempo e presença mundial suficiente para ter uma onda de pessoas que fizeram fortunas com empresas, com empreendimentos, com iniciativas, principalmente na era .com, né, já ali a partir da década de 90, onde você tem fortunas que são atreladas a um serviço, alguma coisa que escala para o resto do mundo, e quem estava no gargalo disso tem a sorte de inflar junto com esse crescimento, e são empresas que estão na Bolsa de Valores, e então essas fortunas vão ser públicas, né? São fortunas ligadas à Bolsa de Valores, à quantidade de ações que a pessoa controla, e com isso você consegue calcular, né? Então, desde lá, o Warren Buffett, Bill Gates, Jeff Bezos, até né, mais recentemente o Zuckerberg, o Elon Musk. Então, são empresas públicas, no sentido de você conseguir saber como que estão as ações delas, e a fortuna das pessoas por trás também é muito pública, que é uma geração de bilionários que ainda não deu tempo de florescer tanto aqui no Brasil. Tem alguns já, né? Inclusive, acho que uma das pessoas mais ricas do Brasil atualmente, eu não lembro o nome do cara, é um dos criadores do Facebook, né? Uma das pessoas que teve... Mais ou menos. Ali, né? A gente... É uma boa discussão para se ter, né? Qual foi a presença que ele teve ou não ali, mas enfim, se beneficiou do crescimento do Facebook e da valorização dele, enquanto muitas das fortunas aqui ainda são daquela coisa de quem controlava as estruturas do Brasil Império ou pós-Império e o começo da formação do Brasil, né? Então, são grandes posses, são muitos terrenos, é o controle de uma mina ou de várias minas de ferro, aço, carvão, diamante ou qualquer coisa assim, e depois controle de meios de comunicação, rádio, TV, revista. Ainda estava muito nessa época mais isolado do Brasil e não no .com aqui, né? Então, fica uma coisa mais ocultável, vamos colocar assim, de empresas privadas que não estão no mercado de ações, né? Sim, pois é, você tinha perguntado sobre essa questão de como eu pegava os dados, uma pergunta interessante. Eu vou adicionar aqui também que os bancos também são uma grande fonte de fortunas no Brasil. E essa parte foi interessante, mas eu vou complicar um pouco a questão, porque quando você tem fortunas que são baseadas em ações de empresas, né, públicas negociadas em bolsa, é também um valor muito teórico. Porque, por exemplo, o Bill Gates tem não sei quantas ações da Microsoft, mas se ele tentasse vender todas essas ações, o preço da ação iria cair subitamente. Então, ele não ia ganhar, eu não sei quantos bilhões são hoje, 150 bilhões, alguma coisa assim. Isso é ainda mais relevante quando você tem alguém como o Zuckerberg, que tem uma fatia muito maior da empresa, do Facebook. Se eles tentassem vender, né, todas as ações que eles têm, não seria essa fortuna em dinheiro que eles iam ganhar. Então é tudo muito teórico, mas é uma forma de medir, digamos assim, poder econômico, influência, de uma forma pelo menos relativa. Agora, uma empresa como, por exemplo, a Globo, da família Marinho, uma empresa muito grande, que gera muito lucro, mas não é negociada em bolsa.
E a forma que a gente fazia era, se você, e no caso da Globo, dá para você achar as demonstrações financeiras, e você pega a receita, o lucro da Globo e você compara com empresas de televisão, de mídia, que são negociadas em bolsa. E com base nisso, você consegue fazer uma estimativa. De novo, é tudo muito especulativo, porque as condições... Acho que a gente comparava com algumas empresas mexicanas, porque por serem também da América Latina. Mas as condições do México, do Brasil, são diferentes. Sim, sim. Para dar um exemplo recente aqui, eu não sei o quanto você acompanhou, mas recentemente uma das pessoas que você retrata no seu livro morreu, Silvio Santos, e a família teve que fazer o inventário e levantaram pelo menos, segundo a família, declaradamente, 6,4 bilhões de reais que ele tinha a maior parte disso em contas no exterior. Então assim, tem o quanto o SBT valia, ok, mas a parte dele ele já tinha tirado inclusive do país, e a família herdou isso agora. Quer dizer, é uma das poucas situações onde você consegue levantar o véu um pouco e entender o que de fato tinha por trás da riqueza daquela pessoa, e já descobre de cara que parte desse dinheiro, uma parte considerável, não tá nem no Brasil, né? Então, se a família não tivesse declarado, se não tivesse passado por isso, não daria nem para saber, né? Pois é, e você vê muito essas situações. A gente sempre perguntava para os bilionários ou para os representantes deles, e uma coisa engraçada era que alguns bilionários queriam aumentar a fortuna, né, ou a percepção pública da fortuna, e alguns casos realmente surpreendentes. Eu lembro que quando a gente estava calculando a fortuna do Joseph Safra, né, já falecido, ele parece um cara super avesso à publicidade e tal, mas os representantes dele falavam para mim, não, ele tem todas essas outras coisas que vocês não estão tomando em conta. Então, realmente, a fortuna dele é ainda maior. Mas tem outros, eu lembro de um bilionário no México, queria negar que a fortuna era dele. E por razões compreensíveis, porque o México é um país perigoso e não queria, né, chamar muito a atenção. E tem casos como o Silvio Santos, na época eu não calculei a fortuna dele, que provavelmente eles não queriam abrir esse dado porque esse dinheiro estava no exterior e não sei como ficou a questão dos impostos e tal. Tem bons motivos para declarar e inflar e conseguir empréstimos e financiamento, e tem bons motivos para não falar nada, sonegar, para evitar, né, mordidas de sequestro ou de imposto, né? E não é só uma questão, os que queriam aumentar não era só uma questão prática, existia isso, mas eu acho que era, de novo, uma questão de orgulho, de querer, né, ficar numa posição mais alta na lista, né? Sim, sim. Você tá agora sob um presidente que historicamente inflou muito o valor das suas posses, das suas empresas, para se projetar como uma pessoa de sucesso, né? Demonstradamente. Com certeza, e ele até processou alguns jornalistas que falaram que ele tinha uma fortuna menor do que ele dizia, porque era tão... E, sobretudo no caso do Trump, né, o negócio dele era muito baseado em percepções, né, de valor da marca dele. Então, isso era tanto uma questão de orgulho para ele, quanto uma questão muito prática para ele. E, assim, algumas outras coisas aqui, a mistura que a gente tem viva de política e fortunas, né? O que você falou de famílias que estão muito associadas com o Estado, e dada a história do Brasil, que momentos do Estado foram esses e como essas pessoas se beneficiaram, para mim foram bem marcantes. Assim, eu nunca mais ouvi a musiquinha do gás da mesma forma depois dessa observação, que a música do caminhão era a mesma música que o dono da empresa gostava de ouvir quando a galera era torturada, né? Durante a ditadura. Então, imagino que você teve um crash course de história do Brasil e de pontos muito relevantes dessa história de uma vez. Eu não posso deixar de perguntar
dado o momento atual que a gente está. Estamos gravando no começo de 2025 essa conversa. Tem um livro que me marcou bastante, que é o Why Nations Fail, ou Por que Nações Fracassam, que discute princípios organizadores por trás de países, projetos de longo prazo, estruturas dos países e o que isso faz com que regiões sejam mais ou menos prósperas. É um livro um tanto determinista, dizendo que, olha, tem país que é pobre porque foi desenhado para ser pobre e tem país que é rico porque foi pensado para ser rico. Tem seus problemas e tem boas explicações aí, para alguém que não é da área. Mas me marca muito que na abertura desse livro, ele pega uma cidade que está na divisa entre México e Estados Unidos, que foi dividida no meio, e descreve como, depois da divisão, cada lado da cidade rumou para uma situação diferente, para o lado nos Estados Unidos ser próspero e o lado no México ter um índice de pobreza e outras coisas muito maior. E eu lembro dele falar coisas como, no México, a pessoa mais rica, o bilionário, era o Carlos Slim na época, o Carlos Slim, participou da privatização fraudulenta de uma empresa de telecomunicação, não pagou por isso, ficou bilionário às custas disso, nananana. Descreve assim, olha, os ricos são os mais corruptos, os que mais tiraram dinheiro do Estado. E enquanto isso, nos Estados Unidos, a pessoa mais rica, na época do livro, é o Bill Gates, que construiu o império do software, dos computadores e habilitou que as pessoas ao redor do mundo todo tenham acesso à informática e outras coisas, e montou uma empresa que o mundo nunca viu e nananã. Então, né, esse construiu. Eu queria muito saber o que o pessoal acha agora, como descreveriam agora a situação dos dois lados da fronteira entre México e Estados Unidos, e da relação, eu diria, mais próxima de bilionários com o governo atualmente. Só para fechar essa parte do Brasilionese, dos bilionários e dessa mistura, você ainda vê tanta distância entre a maneira como se fazia dinheiro no Brasil e se fez nos Estados Unidos, ou da participação dessas famílias muito ricas no governo, direto ou indiretamente? Não, olha, e eu não li esse livro, mas acho, pelo menos do jeito que você colocou, é um pouco simplista, né? Porque, claro, você tem o Bill Gates, que é um bom exemplo disso, dessa mitologia, né, que eu sempre venho falando. Mas ao mesmo tempo você tem fortunas dos irmãos Koch, que fizeram fortuna com o petróleo, que é uma indústria super subsidiada nos Estados Unidos. Então, eu acho que ele está, bom, sem ter lido o livro, mas talvez... Em cima do meu comentário aqui. Bom, tenha pego os exemplos que mais serviam à narrativa dele, sem considerar outros. Eu cresci nos Estados Unidos e é inevitável que a gente acaba absorvendo né, as narrativas e mitologias do país onde a gente mora. Quando eu entrei nesse trabalho na Bloomberg inicialmente, eu acho que eu tinha um pouco ainda essa mitologia um pouco, mas eu não só estudei os bilionários brasileiros, eu me propus o trabalho de estudar os bilionários americanos também. Comecei a ler muitas biografias dos bilionários, digamos, originais, o Rockefeller, Carnegie, que foram os barões, em inglês eles são chamados de robber barons, que não sei como você traduziria isso. Os barões dá uma ideia de que eles são ladrões também. Eu sempre me perguntei se tinha essa conotação assim. Sim, total. Mas o que eu ia falar aqui, eu comecei também a questionar essa mitologia, né, americana, do homem self-made, né, da fortuna que é feita sem ajuda de ninguém e tal. E realmente, né, você tem casos que, claro, como o Bill Gates e os bilionários do .com, mas é uma narrativa muito problemática. E o nosso atual presidente é um exemplo ótimo disso. Ele fez a fortuna com base em muitos negócios que, não vou dizer que
violavam a lei porque eu não quero ser processado, mas ele sempre tentava chegar na fronteira do que era legal e não era legal nos negócios dele. E outra coisa que eu aprendi fazendo esse trabalho é que por que isso é perigoso? No caso do Trump e no caso de outros bilionários muito poderosos, mas o caso do Trump é mais extremo. O bilionário em geral, se eu posso fazer uma generalização, ele tende a achar que o que é bom para ele é bom para todo mundo. Até tem uma frase em inglês sobre a empresa General Motors, empresa de automóveis. O que é bom para General Motors é bom para os Estados Unidos. Eu acho que muitos bilionários vivem desse jeito e justificam, porque como você consegue viver com essa riqueza, viver de uma forma tão distante do resto do mundo? Você tem que justificar, você tem que criar uma narrativa de certa forma. Então você vai dizer que, bom, tudo que você faz, né, mesmo se você viola regras ou leis, é bom para a economia também, né? Você está criando empregos. Não importa se você estava se beneficiando 1000 vezes mais do que qualquer outra pessoa, a ideia é que isso que você está fazendo é bom para o mundo. E eu acho que isso no Trump é nítido, né? Quando ele lança uma criptomoeda às vésperas de tomar posse, né, com o nome dele, ele não vê nenhuma contradição. Agora ele está falando, ninguém entende o que ele está falando, mas ele está falando em converter a Gaza no empreendimento imobiliário. Então a gente vê isso de uma forma muito, muito bizarra e preocupante. Mas se eu fiz isso na Flórida, por que eu não posso fazer isso aqui, né? Assim, é lógico que isso vai dar certo e vai ser bom assim, né? A coerência interna é muito forte nessas horas. E, bom, já na sua obra mais recente, When We Sold God's Eye, aliás, desculpa a pronúncia minha aqui, e eu precisava elogiar a sua pronúncia de Facebook, que tá num português fantástico. Mas você parte no seu livro mais recente para tratar o que para mim está no extremo oposto em termos de privilégios e acesso às coisas, que é um povo numa situação, com vários outros povos próximos, no outro extremo de privilégio mundial. Pessoas que não são consideradas pessoas, que não têm acesso aos direitos constitucionais do país, no Brasil, tranquilamente dá para falar isso, né? A gente tem uma conversa só sobre Constituição aqui com a Heloísa Machado, onde ela explica para que serve o Supremo Tribunal Federal, o que a nossa Constituição faz, o que eles defendem, e a fronteira que ela coloca é, olha, o grupo brasileiro que não é atendido pela Constituição ainda, e o Supremo não está fazendo esforço para atendê-los como deveria, se defendem a Constituição, são os indígenas. E na sua obra recente você parte para esse grupo que está nesse outro extremo do privilégio, que não são nem cidadãos. E eu não estou falando que não são cidadãos de fato, mas não são tratados como tal, não têm os mesmos privilégios que outros brasileiros têm aqui nesse extremo. Então não é nem alguém que está acima da lei, é alguém que no máximo tem a lei aplicada em cima, mas não colhe os benefícios dela. Me fala, o que é a sua obra mais recente e como que você partiu desse extremo para outro? Assim, o que te levou a falar, não, eu preciso ir atrás dessa história, eu preciso contar essa história? Bom, a minha carreira como jornalista tem sido basicamente uma sucessão de acasos, digamos. E, por acaso, eu tinha feito esse livro sobre os bilionários e, por acaso, eu li uma matéria no Valor Econômico. Eu já estava morando nos Estados Unidos, em Nova York. Eu já tinha ido embora do Brasil, morei 6 anos no Brasil. Essa matéria falava de um casal de bélgicos que foi pego no aeroporto de Confins com diamantes bom, eu não vou falar em detalhe, mas em algumas áreas do corpo escondidos. E tinha uma frase... Logo assim, a Bélgica. Logo a Bélgica, claro. E tinha uma frase na matéria que
falava os diamantes eram de muita alta qualidade e podem ter vindo de um garimpo de diamantes em Rondônia, controlado por um grupo indígena que chama os Cinta Larga. Achei bizarro isso, um povo indígena que controla um garimpo de diamantes. E eu comecei a pesquisar e fiquei fascinado por essa história. Basicamente, em termos assim super básicos e amplos, o povo Cinta Larga é um povo indígena que não tinha basicamente não tinha contato com o mundo ocidental até os anos 60. E nos anos 2000 começou a administrar um garimpo de diamantes. Perdão, até os anos 60, eu estou supondo ali a construção da Transamazônica e aquela ordem toda durante a ditadura, no final da década de 60, começo da década de 70, de precisamos levar os brasileiros para todos os cantos, inclusive onde tem os outros caras aí que não são muito brasileiros e a gente põe eles de lado. Quase isso. Na verdade, no caso deles, foi a BR-364, que foi de Cuiabá até Porto Velho, até o Acre agora. E, na verdade, começou antes da ditadura militar. A estrada foi construída em 61. Porque esse projeto de abrir a Amazônia para o desenvolvimento, claro que se intensificou durante a ditadura militar, mas é um projeto de muito longo prazo no Brasil. Então, bom, voltando um pouco à ideia assim desse projeto, eu queria entender como é que um povo que cresceu, pessoas, né, desse povo que cresceram sem o conceito do dinheiro, que não existia na sociedade deles, como é que eles acabaram, imersos não só no mundo capitalista, mas numa das partes mais escuras possíveis do capitalismo, que é o comércio de diamantes ilegal. Desculpa, preciso fazer um parênteses aqui. Enquanto eu fazia o Hiperconectado na TV Cultura, que era um programa de ciência do dia a dia, assim, de como as coisas funcionam, um dos programas que a gente queria fazer era sobre ouro, para falar o que é o ouro, por que ele se acumula onde ele se acumula e o garimpo precisa encontrar ele lá embaixo, por que ele é tão denso, por que ele é tão raro e outras coisas, e tem essa mistura da densidade dele. Isso ainda vai virar um vídeo aqui no canal. Mas a premissa era conseguir segurar 1 quilo de ouro, 1 quilo de ouro ou uma barra de ouro que pesa 20 quilos, para mostrar para as pessoas o quão denso ele é. Que é surreal, você pegar uma barrinha desse tamanho aqui e aquilo pesar 20 quilos. E a gente não encontrou um lugar que trabalhasse com ouro em São Paulo. Pode ter, tá, gente? Não estou falando que são todos, estou falando só os que eu encontrei. Onde a gente pudesse visitar e mostrar uma barra de ouro que não tivesse sido invadido pela Polícia Federal em anos recentes por conta de garimpo ilegal. De todas as casas que vendem ouro de vários tamanhos diferentes. A gente falou, ok, é um assunto complicado demais para conseguir tratar num programa semanal aqui, vai ficar para uma outra. Então, pelo garimpo de diamante eu presumo que seja próximo, mas é isso, assim, minha experiência com garimpo de longe é essa de ver que tudo é muito complicado e tem trocentos problemas. O diamante, da mesma forma que você está dizendo né, sobre o ouro, é muito ligado com a ilegalidade quase sempre. Teve um processo nos anos 2000 para... muitas pessoas vão lembrar dessa história de diamantes do sangue na África. Muitos diamantes estavam sendo usados por grupos de rebeldes para financiar guerras contra governos na África. Foi criado um sistema para rastrear os diamantes e para poder, basicamente, para poder, do lado da indústria, para tirar a culpa do consumidor. Não, você pode comprar tranquilo, né? Você não tem sangue nas mãos se você compra um diamante. Só que o sistema foi um fracasso. Primeiro, porque a definição do conflito é muito restritiva.
E, por exemplo, quando a gente olha a história do povo Cinta Larga, nos anos 60, quando foi construída essa estrada, a BR-364, garimpeiros começaram a entrar nas terras deles à procura de ouro, de diamantes, começaram a achar diamantes nos rios. E, em muitos casos, houve conflitos violentos em que garimpeiros e outros também, seringueiros, fazendeiros, a frase na época era limpar a área. Eles tentavam limpar a área, matando os indígenas, não só o povo Cinta Larga, outros povos também, para basicamente tirar qualquer empecilho, qualquer risco, ameaça, para poderem tirar os recursos que queriam sem nenhum problema. Isso, segundo as definições do sistema Kimberley, não teria sido um conflito, do jeito que eles definem. Esses não teriam sido diamantes do sangue. Não é uma guerra civil se o lado que está morrendo não é considerado civil, né? Exatamente. Quando eu comecei a ir a Rondônia e a passar tempo nas terras indígenas do povo Cinta Larga, e comecei a fazer entrevistas com pessoas que eram crianças nos anos 60. Então, eles lembram como era a vida do povo Cinta Larga antes do contato. Bom, primeiro, antes de voltar a essa questão dos diamantes do sangue, uma meta que eu tinha com esse livro era inverter, de certa forma, a narrativa clássica do mundo ocidental sobre a Amazônia. Porque você tem muitas histórias de exploradores. Explorador tem o sentido de também explorar, uma pessoa. Bom, é isso também. Mas na narrativa, digamos, clássica. Os bandeirantes, por exemplo, aqui em São Paulo. Os bandeirantes, mas também, por exemplo, o livro A Cidade Perdida do Zé. Não sei se essa é a tradução em português também, do autor David Grann. Você conhece esse livro? Não, nunca li ele, sei qual é a obra. Enfim, bom, fala de um explorador britânico que vai para a Amazônia, que entra na selva, descobre pessoas, povos bizarros. Ele está tentando descobrir achar uma cidade perdida, enfim. Eu queria inverter essa perspectiva e contar a história desde a perspectiva dos próprios indígenas. Por quê? Primeiro, porque é muito mais interessante, mas essa experiência de contato foi 1000 vezes mais bizarra para eles. Eles nunca tinham visto pessoas com roupa. Então, os Cinta Larga me falavam que, na época, nos anos 60, quando eles começaram a ver pessoas entrando na floresta, na casa deles, eles chamavam de mocopei, que quer dizer as pessoas que se cobriam. Que legal. Porque eles não usavam roupa. Eles também usavam outra palavra, dayap, que quer dizer, para eles era uma onomatopeia para um tiro. Porque eles descobriram muito cedo que essas pessoas que entravam no território deles eram perigosas, violentas. Então, voltando a essa questão do diamante de sangue, eu vi histórias das mais trágicas possíveis de pessoas que eram crianças na época e que perderam as famílias, perderam os pais, quando garimpeiros, seringueiros, fazendeiros basicamente entravam nas terras deles atirando. Mas também, e ainda pior, foi quando os Cinta Larga começaram a estabelecer relações amistosas com alguns garimpeiros. Por quê?
eles tinham curiosidade sobre essas pessoas e eles começaram a encontrar ferramentas de metal e viram que eram muito úteis, né, para quem só tinha machado de pedra para derrubar uma árvore, porque eles praticavam uma forma de agricultura que você derruba árvores e você queima para fertilizar o solo. O slash and burn, né? Slash and burn. Muito mais fácil com um machado de metal. E eles viram que esses garimpeiros que estavam procurando diamantes no rio Roosevelt, que outra história, né? Por que isso é chamado rio Roosevelt? Eles viram que eles tinham essas ferramentas de metal e eles me contaram que teve uma reunião na aldeia para decidir o que vamos fazer com esse grupo de forasteiros que está no nosso território. E alguns falavam, vamos matar eles, porque eles são perigosos, né? Eles matam a gente. Mas tinha outros que diziam, espera aí, né? Calma, gente, vamos tentar falar oi, tudo bem, vamos ver o que vai rolar. Se eles atacarem, daí vamos atacar. E nesse caso, no rio Roosevelt, esses garimpeiros, em vez de simplesmente atacar, começaram a dar presentes de metal para os cinta larga, que foi uma forma de fazer amizade e poder trabalhar na área sem conflitos. Mas a tragédia maior foi quando alguns cinta larga me contaram, eles eram adolescentes na época. Eles levaram 2 garimpeiros para a aldeia deles como forma de mostrar amizade. Levaram para a aldeia e foi lá que, pela primeira vez na história do povo cinta larga, doenças, que já eram comuns no mundo ocidental, começaram a espalhar na sociedade cinta larga e matou dezenas. Os cinta larga eram entre 1.000 e 2.000 pessoas antes do contato, e até os anos 80 tinha uma população de 400. Então, uma morte que é difícil de imaginar, uma escala difícil de imaginar. Isso, eu estava me perguntando isso, assim, se eles já teriam tido contato antes, via outros indígenas, com vírus e bactérias, né, ocidentais, ou se isso aconteceu pós-contato, e pelo visto, talvez até tivessem algum contato antes, mas o contato pós-entrada de garimpeiros aí foi brutal, né? Foi. No caso do cinta larga, eles contam que essa foi a primeira vez que essas doenças começaram a se espalhar entre eles. Eles tinham, antes do contato com pessoas de fora do mundo ocidental, eles tinham visto ferramentas de metal. Às vezes tinham guerras, na verdade constantemente tinham guerras com outros povos nessa região. E às vezes eles achavam ferramentas ou outras coisas, tipo galinhas. Os cinta larga cultivavam galinhas. Eles contam que conseguiram essas galinhas quando uma vez atacaram uma aldeia de outra etnia e pegaram as galinhas lá. Então essa outra etnia, ninguém sabe como é que pegou, mas obviamente as galinhas não são nativas na Amazônia, mas a gente vê muito isso em histórias de contato com indígenas do mundo inteiro, que as ferramentas ou outras coisas, os Yanomami, por exemplo, cultivam e cultivavam na época do contato deles banana, que também não é nativa na Amazônia. Sim, assim, eu tenho um vídeo aqui no canal sobre como os polinésios cultivavam batata doce, que é nativa das Américas, e o que isso conta sobre rotas e situações de contato, e você está me dando uma versão século XX
desse tipo de contato, desse tipo de troca acontecendo. E me dá um pouco mais sobre as mudanças para eles, quando eles entram em contato com isso. Tem uma passagem sua que me marca muito, que é o contato com a comida salgada, por exemplo. Né? O que isso desperta na pessoa, que eu acho que tem boas lições até para se tirar da sociedade moderna com isso. Isso foi muito interessante. Os cinta larga, esses mais antigos, que eram crianças na época dos anos 60, primeiro uma coisa que me impressionou muito, que no meio de me contar as piores tragédias imagináveis que eles passaram, né, de mortes e tal, de doenças, eles não perdiam a capacidade de rir sobre outros episódios desse período do contato. Quando eles sempre falavam que a parte mais estranha do contato com os né, eles agora chamam de brancos. Uhum. Não necessariamente é branco, pode ser negro, inclusive, mas eles chamam de brancos. Inclusive, eles têm uma história engraçada que eles conheceram um funcionário da FUNAI que era negro e eles não entendiam, achavam que era uma pintura e tentavam esfregar o braço dele para tirar. Mas, enfim, voltando, eles sempre falavam que a parte mais estranha foi a comida do homem branco. E a comida brasileira, bom, em termos internacionais também, eu acho que muitas pessoas acham, muitas vezes é muito salgada. Mas a comida ocidental é salgada para quem não tem. E o cinta larga não tinha uma fonte artificial de sal. Uhum. E eu lembro, tem um cara que chama Pio, e ele é mais ou menos o personagem principal do meu livro. E ele me falou que a primeira vez que ele experimentou comida salgada, parecia que estava queimando a boca dele. E teve outros que acharam que estavam sendo envenenados. Um que recebeu presente de uns garimpeiros de um saco de sal, achava que era açúcar. E pegou um monte na mão, colocou na boca e achava que ia morrer. Acho que qualquer pessoa ia achar também. Eu vi meu filho passando por isso quando ele enfiou a mão no saleiro e pôs na boca, assim, aos 3 anos. Pois é. Agora, muito interessante que quando a gente fala de como eles se transformaram ao longo do tempo, hoje em dia, eles comem essa comida super salgada. E não só isso, mas uma comida sem sal, eles vão achar que está sem sal mesmo. Então, uma coisa que era nojenta, parecia veneno, começa a ser imprescindível na vida deles. E isso, você pode ver isso até como uma metáfora. Sim. Das várias coisas assim, bens industriais e bens do mundo ocidental. Porque eles viviam numa sociedade que, eu vou citar um antropólogo americano, Marshall Solins. Ele tem uma frase, ele estudou alguns grupos de, como é que você chama? Hunter-gatherers. Caçadores coletores. Coletores. Eles chamavam essas sociedades de a sociedade afluente original. Por quê? Na sociedade deles, eles eram ricos porque tinham poucas necessidades que eram fáceis de satisfazer, de suprir. O que aconteceu quando eles foram imersos no mundo ocidental? Vou citar um outro antropólogo brasileiro, o Eduardo Viveiros de Castro. Ele fala que o Estado brasileiro converteu o índio em pobre. Porque antes ele tinha poucas necessidades e ele passa a ter muitas necessidades, que são difíceis de suprir, porque você precisa de dinheiro. Mas, ao mesmo tempo, é muito difícil você ir atrás, né? Então, é como o sal, né? Uma coisa que você não precisava, você nem sabia que existia,
E agora é impossível viver sem isso. E sem, assim, trivializar, eu fico pensando, assim, comigo mesmo, a minha relação com algumas tecnologias como o celular. Eu odeio o meu Exatamente. celular. Exatamente. Né? O celular, basicamente, é, tirou completamente a minha capacidade de prestar atenção, né, de ler livros por mais de uma hora, né, sem ter que, né, me distrair de outra forma e tal. Mas eu não posso viver sem meu celular. Obviamente, o que aconteceu com o Cinta Larga é muito mais profundo do que isso, mas, assim, é um paralelo que eu pensei é, quando eu estava, né, falando com ele sobre isso. Sim. Mas você me deu um exemplo para minha paleta de anedotas. Que toda vez que eu tô falando com alguém, a gente entra num. Ah, eu devia parar com o doce, mas eu não consigo. Eu devia parar com o café, mas eu não consigo. Eu queria usar menos o celular, mas eu não consigo. Sempre me vem a analogia com essa história do Sal e do Pio. De falar, olha, também, ele não gostava, não consegue viver sem. E a gente, uma vez que vira essa chave dessa dependência, né, dessa integração, você não tem, é uma catraca, né? Você avança um ponto e não tem como voltar nela. Então, você está num ponto novo agora que tudo vai girar numa outra ordem, numa outra escala, que você vai estar insatisfeito com muitas coisas aí, mas você mesmo não consegue voltar para trás e viver como você vivia antes de conhecer aquilo, né? Eu lembro que em algum livro que eu li sobre ou a história da colonização europeia ao redor do mundo, ou da produção do açúcar, eu lembro de me marcar muito esse exemplo, assim, de que os portugueses levavam lá os seus sacos de açúcar, chegava numa região, num lugar que tinha um pessoal muito combativo, estavam mandando flecha antes de conversar ou de fazer qualquer coisa, eles iam lá, deixavam 2, 3 sacos de açúcar e voltavam depois. Agora esse pessoal vai estar muito mais disposto a falar comigo e tem uma coisa minha que eles com certeza vão querer e vão ter que fazer negócios comigo para fazer. Tanto que, pelo que eu entendi, eles já tinham contato com açúcar antes do contato com as pessoas, né? Para o cara pegar o sal e achar que seria como açúcar. Bom, eles tinham mel. Eles não cultivavam abelha, mas eles, quando achavam como é que chama? Beehive. Uma colmeia. Colmeia, isso. Eles derrubavam a colmeia e pegavam mel. Mas isso, né, isso impunha certo controle, né, natural, porque você tinha que achar a colmeia, tinha que derrubar, você não tinha acesso constante ao açúcar. E depois, primeiro, assim, quando descobriram o açúcar, né, como a gente vê no mundo ocidental, já processado, foi através de presentes dos garimpeiros. Então, daí a confusão que veio com né, o sal. Assim, é muito marcante. E para o próximo passo, que outras formas, que outras partes da cultura ocidental que eles foram tendo contato e como entra o garimpo do diamante aí? Que para mim são estágios, né? Você tem o primeiro estágio do contato, a desilusão e a chegada da realidade com as doenças, o começo dessa... se tornam pobres, vamos colocar assim, né, dentro da definição do antropólogo, né? Eram povos, se tornam pobres, e como que é a saída deles da pobreza já dentro de uma cultura ocidental? Como é que isso acontece? A gente precisa falar do papel do governo. Porque não foi só os garimpeiros que fizeram contato com os Cinta Larga. E você falou dos primeiros contatos com os portugueses, e essa fórmula é antiga. No caso dos Cinta Larga, a FUNAI mandou agentes para fazer... Eles, né, na época, eles chamavam esse processo de pacificação. Né? Vamos pacificar os índios bravos. E isso vem de longe, vem do Cândido Rondon, que fundou o Serviço de Proteção ao Índio em 1910. E desde o início essa era a fórmula dele, era fazer amizade com grupos isolados de indígenas
muitas vezes hostis, com presentes. E geralmente era presente de metal. E o Cândido Rondon, e isso também é verdade ao longo da história do SPI e da FUNAI, ele era um idealista, um humanista, num momento que isso era muito pouco comum. Na época, eu já falei que a ideologia dos fazendeiros e seringueiros e tal, entrando nessa área, era vamos limpar a área, matar o índio como se fosse um animal. O Cândido Rondon via os indígenas como seres humanos, eles chamavam de nossos irmãos da selva. E ele instruía os homens dele, a frase dele era morrer se preciso for, matar nunca. Isso queria dizer o quê? Eles podem atacar a gente, mas nunca vamos responder com violência. Então ele tinha a ideia de que os indígenas tinham direitos, né? Ele acreditava nos direitos humanos como conceito universal, mas ao mesmo tempo ele é um cara problemático, porque ele queria proteger, tá no nome, Serviço de Proteção ao Índio, queria proteger os indígenas, mas ao mesmo tempo ele queria assimilar os indígenas. E, aliás, o nome original era o Serviço de Proteção ao Índio e Localização de Trabalhadores Nacionais. Então a ideia era, vamos proteger eles, mas vamos também converter eles em cidadãos produtivos. Sim, porque você nunca pode estar à margem do jogo. Você tem que entrar para o jogo por bem ou por mal. Exatamente. E, de certa forma, vamos embranquecer eles, vamos converter eles em brancos. Nos anos 60, quando a FUNAI cria uns postos de atração, esse era o nome que davam para os postos que os agentes começavam a dar presente, postos de atração. A ideologia era essa também. Então tinha uns funcionários da FUNAI, o Francisco Meirelles, a Poena Meirelles, o filho dele, começaram a dar presentes, ferramentas de metal para o cinta larga, para atrair eles para esses postos. E para mostrar para eles que, olha que maravilhas que a gente tem no mundo ocidental. Então era uma forma de fazer amizades e também de fazer publicidade para esse novo mundo que eles queriam que os indígenas participassem. Mas vem, num certo momento, eles começam a dizer, bom, a gente não vai dar mais presente para vocês. Agora vocês vão ter que trabalhar para ter essas coisas. Então eles começam a dar menos presente, eles mandam os indígenas, o Pio, já falei, manda eles trabalhar, plantar coisas, arroz, abóbora, várias coisas no posto, construir pista de avião e tal. Bom, para começar esse processo de converter eles em cidadãos produtivos. Agora, o Pio sempre reclamava que foi a FUNAI que mostrou essas coisas para a gente, ferramentas de metal, mas nunca deu para a gente uma forma sustentável realmente de conseguir essas coisas. Porque não foi... Bom, ferramenta de metal não é muito cara, mas as outras coisas do mundo ocidental que eles começaram a descobrir, carro, geladeira, casas individuais. Televisão. Para ter essas coisas, televisão. Para ter essas coisas, você precisa ter dinheiro. E sendo, assim, agricultor no meio da selva, não dá para você ganhar dinheiro com isso. Na época, eles nem tinham estrada. Até os anos 80, não tinha estrada conectando as aldeias dele às cidadezinhas da BR. Então, o que acontece?
no ano 84, uns guerreiros Cinta Larga estavam fazendo patrulhamento do território deles, e eles encontram um monte de toras de mogno derrubadas. E eles falam para o Pio, que já nessa época é uma liderança do povo dele, e o Pio avisa os agentes da FUNAI: olha, a gente encontrou essa madeira, a gente não sabe por que o pessoal está fazendo isso, mas só para avisar. E um agente da FUNAI fala para eles: não, isso aí vocês ganharam a loteria. Isso vale muito dinheiro, não perde isso, não deixa apodrecer. Você tem que vender isso aí. E é aí, então, que começa uma nova relação entre o Cinta Larga e o próprio ambiente deles. E eles começam a usar a palavra em português madeira para se referir à madeira como commodity. Como é que vocês falam isso? Commodity. Como bem de consumo, né? Bem de consumo, mas mercancia. Mercadoria. Mercadoria, isso. Não é mais, assim, simplesmente um produto vegetal, né, que você usa para construir uma loca ou fazer um arco. É algo que você vende para ganhar dinheiro. E foi nessa época que os Cinta Larga começaram a fazer parcerias com madeireiros brancos para tirar. Na época tinha muito mogno. Para tirar o mogno e ganhar um dinheirinho. E foi através disso também que começaram a construir estradas conectando as aldeias deles às cidadezinhas da BR. Então, o Pio sempre reclamava, né? Vocês nunca deram uma forma, né, para a gente ganhar dinheiro, uma forma legal, sustentável. Provavelmente porque então, a gente não conhece uma forma sustentável de ganhar dinheiro, mas tudo bem. Até hoje. Então foi aí que começou uma outra... Bom, eles descobriram que a forma de ganhar dinheiro, de conseguir essas coisas que eles queriam, era vendendo os recursos naturais da própria floresta. Em 2000, eu já falei dos garimpeiros que buscavam diamantes nos rios. Sempre apareciam diamantes nesses rios das terras deles. Em 2000, um garimpeiro de Suriname, que chama Velho Luca, chamava, né? Ele já está morto. Na época ele tinha uns 80 anos. Eu conheci ele em 2019, ele tinha 103 anos. Nossa! O cara estava pendurando numa rede na casinha dele em Porto Velho. E, enfim, mas ele já estava velho em 2000. Mas ele bateu na porta do Pio, que nessa época já tinha um escritório na cidadezinha de Riozinho, na BR-364. Já tinha um CNPJ e tudo. Exato. Não, tinha. Ele tinha... Os Cinta Larga tinham criado uma associação que chamava, na época, Associação Pamaré. E então, realmente, tinha CNPJ. E esse garimpeiro, Velho Luca, falou pro Pio: eu sei onde estão todos os diamantes nas terras de vocês. E o Pio nem acreditava muito, mas ele falou assim: bom, o que eu vou perder? Esse cara, Velho Luca, falava para ele: você vai ser o índio mais rico do mundo, porque eu sei onde estão esses diamantes. Então, o Pio deixou ele entrar e começar a buscar. E realmente ele encontrou a fonte, em termos geológicos, o Kimberlito, de onde vinham todos os diamantes que eram encontrados nos rios. Eu perguntei para ele como é que ele sabia. Ele falou de poderes sobrenaturais, de mapas que ele tinha do Cândido Rondon. Provavelmente era tudo papo furado e era
pura sorte, provavelmente. Mas, enfim, de uma forma ou outra, ele achou. E achou diamantes grandes, de muita alta qualidade. E ele criou uma parceria com o Pio. Eles precisavam de investidores para comprar máquinas, para financiar as operações. Em certo momento, eles tiveram que vender algum diamante. E assim, semanas depois de vender os primeiros diamantes, a fofoca começou a se espalhar pelo Brasil. E o garimpeiro é assim, o garimpeiro, eles até chamam garimpos de fofocas, porque a fofoca eles tinham antes, né, da internet, do Orkut, do Facebook, tinha a rede social dos garimpeiros, tinha a fofoca dos garimpeiros. Então, em pouquíssimo tempo, garimpeiros do Brasil inteiro começaram a entrar nas terras do Cinta Larga. E assim, só para dar um resumo super rápido da situação, em pouco tempo tinha 5.000 garimpeiros nas terras do Cinta Larga, sendo que nessa época só tinha 1.500 Cinta Larga. Então tinha mais garimpeiros que Cinta Larga nas terras deles. Eu tô fazendo aquela paradinha tradicional para lembrar você de assinar o nosso canal, assim você pode receber os próximos Não Ficção e os próximos vídeos do canal. E para quem já se inscreveu e curte o que acontece por aqui, pense em mandar um apoio, se tornar um membro, uma membra, mandar um valor demais, isso faz muita diferença pra gente. Bom, você me contou de como, de repente, você tem mais garimpeiros do que indígenas, mas ainda tem Cinta Larga lá. Então eu presumo que em algum momento eles ou assumem o controle disso, ou chegam em um consenso, em um acordo em como vão explorar. E se isso aconteceu, o Pio virou mesmo o indígena mais rico? Ou não? Bom, sim e não. Por quê? Desde o início, da mesma forma que os Cinta Larga criaram parcerias com madeireiros, criaram parcerias com garimpeiros e tentavam controlar esse garimpo de diamantes. E o negócio geralmente era que os Cinta Larga recebiam 20% e o garimpeiro recebia os outros 80%. Para também cobrir os custos né, de combustível, de pagar os trabalhadores braçais e tal, cozinheira. Mas tinha mesmo uma época que vários caciques Cinta Larga viraram ricos. E isso até foi, assim, ganhou manchete no Brasil e até internacionalmente. Teve uma matéria no Globo no ano 2002, chamando o Cinta Larga de barões do diamante. E realmente tinha pessoas como o Pio, outros como o Itamatina, que era também uma das... Todos, ou muitos deles, que eram crianças na época do contato, que viraram... não sei se eu diria barões do diamante, mas que ganharam muito dinheiro com isso. E começaram a comprar carros importados de luxo. Bom, de luxo não sei, mas apropriados para o ambiente deles. Toyota, sim. Né, carro que anda bem nas estradas de barro. Caminhonete grandona, como eu vi, por exemplo, no Havaí, que o pessoal também era fanático lá por isso, né? Exatamente. Começaram a comprar casas nas cidadezinhas da BR. Eu vi uma das casas desse Uita, e era uma mansão. Não é exageração, não é exagero dizer que era uma mansão. Eu só vi de fora, mas uma pessoa que tinha entrado dentro me falou que tinha muitos quartos, né? Tinha sala de... né? Tinha a parte do churrasco, tinha piscina e tal. Tinha todos os eletrodomésticos possíveis. Ele também comprou uma fazenda, colocou mais de 200 cabeças de gado. E
ele virou, assim, o Ita virou tão rico na época que os brancos, entre aspas, né, da região, das cidadezinhas, começaram a chamar ele de doutor. Doutor Uita. Caramba! É, aí é uma medida de sucesso muito grande mesmo. E ele adorava isso, inclusive é, ele, bom, ele começou a ser muito arrogante e teve outro cinta larga, o Tataré, é, que me falou que ele tinha que marcar, eles eram amigos desde criança, e o Tataré reclamava que ele tinha que marcar com o Ita para encontrar com um amigo. Então, realmente, durante uma época, tinha uma casta entre o cinta larga que ganhou muito dinheiro. Mas essa matéria do Globo, acho que era sintomática no sentido de mostrar a ideia de que todos eles estavam ricos, os índios ricos. Na verdade, foi uma casta dentro do povo cinta larga que ganhou muito dinheiro nessa época, e a grande maioria, apesar de receber alguns benefícios que foram redistribuídos, comida, essas coisas, ganharam casas individuais e tal, a grande maioria continuou pobre, né? E pobre entre aspas, né? Nesse novo mundo do dinheiro. Então, foi o começo também de uma desigualdade material na sociedade cinta larga que nunca tinha existido na sociedade deles. Então foi uma transformação extrema, brutal na própria sociedade deles. Agora, eu falo sim e não, porque eles estavam ganhando dinheiro enquanto o garimpo estava funcionando, mas não demorou muito tempo para o governo ficar sabendo desse garimpo e começar a tentar proibir esse garimpo, né? Mandar agentes da Polícia Federal, até tinha conversas de mandar o exército. Então, criou-se ciclos de riqueza e, assim, seca, digamos, total falta de dinheiro. Quando o garimpo estava funcionando, esses caciques cinta larga estavam comprando carros, mas estavam comprando também, muitas vezes, com empréstimos ou parcelado. O brasileiro adora parcelar as coisas, né? E você imagina, essas pessoas cresceram sem o conceito do dinheiro, né? E eles estão lidando com quantidades de dinheiro que até para, né, qualquer pessoa, né, do mundo ocidental são difíceis de imaginar e de lidar. E, né, eles tinham não só que lidar com o dinheiro, mas com conceitos como a dívida, o parcelamento. Sim. Garimpeiros passam por isso, né? Apesar de já terem crescido na sociedade ocidental, esses ciclos de muita riqueza e não durar nada, e aí você tem que recomeçar e garimpar de novo e ficar de picos em picos, né? Ao invés de uma coisa constante. Total. E muitos comerciantes brancos entre aspas, né, se aproveitavam disso. Esses índios não entendem muito bem. Aliás, tinha uma coisa que vinha da época da madeira. Os madeireiros descobriam que o cinta larga se impressionava muito com a quantidade de notas, né, a quantidade de dinheiro, o volume físico, digamos. Então entregavam sacos cheios de notas de né, pequenos valores. E então muitos comerciantes brancos se aproveitavam disso e faziam empréstimos com termos abusivos, taxas, né, de juros super altas e tal. Então o que acontecia? Eles compravam coisas quando eles tinham dinheiro e depois, quando o dinheiro sumia, esses comerciantes começaram a processar o cinta larga para reaver os carros, as casas, o gado, etc. Então foi uma sucessão de ciclos de boom e de quebra. Tem um antropólogo, João Dalpós,
que estudou muito o povo Cinta Larga desde os anos 80. E preciso falar que eu me beneficiei muito do trabalho dele. Foi muito importante para a minha própria pesquisa. Mas ele, na época, ele falava que não existe riqueza entre o povo Cinta Larga porque eles não acumulam capital, né? Que é a forma que a gente vira rico na sociedade ocidental. O dinheiro, ele falou, só escorrega pelas mãos deles. É um fluxo, né? Exatamente. Então, foi um ciclo, assim, como eu já falei, e hoje em dia, basicamente, eles já pegavam, eles já pegaram todos os diamantes que eram fáceis de pegar, porque sendo que é ilegal extrair diamantes em qualquer terra indígena, não dá para adentrar equipamentos industriais para chegar nesse Kimberlito lá embaixo. Só dá para, né, usar os métodos artesanais para tirar diamantes. Então, hoje em dia tem uns, pelo que me falaram, né, as pessoas por lá, tem alguns ainda teimosos e de vez em quando surge alguma gema, mas são muito poucos hoje em dia. Virou muito difícil achar diamante. E assim, eu queria muito trazer a sua experiência com Brasilionaires no começo, para você contar essa perspectiva de alguém que veio dos Estados Unidos para cá, teve esse contato com a cultura brasileira e viu isso. Me marca porque você termina a sua obra falando da relação entre o que acontece com Cinta Larga e os Estados Unidos. Em parte acredito que para atender o seu público, né, para quem o livro é oferecido, tudo, mas eu acho que tem muito a ver com a situação geral do mundo atual, onde dá para a consequência de muita coisa que a gente faz é internacional, é global, e os motivos, as causas e os incentivos também são globais e também vêm de outros pontos, né? Você conta como parte do movimento da mineração vem da demanda, principalmente americana, de certificação dos diamantes. Quem compra muitos diamantes para joias não são brasileiros. A gente não tem essa cultura do anel de diamante no noivado aqui, né? De ter um valor atribuído a isso. Eu nunca vi em novela, filme brasileiro, o jargão que eu vejo em filme americano de tamanho da gema, quantos carats, ou qual que é, né? Essa cultura ao redor do diamante como uma coisa que vale muito dinheiro, como investimento, algo que dura a vida toda e por aí vai, né? Então, fica, pelo menos para mim, claro como desde o começo tem uma relação próxima com os Estados Unidos, o que está acontecendo lá, como destino dos diamantes, como a demanda e por aí vai. Como que desdobra isso hoje? Conta para mim um pouco dessa relação Brasil-Estados Unidos que você traz no seu livro e como que você vê, tendo vivido nos dois lugares, tendo escrito sobre os dois países, como que você vê essa mistura? Tem muitos paralelos entre a experiência do povo Cinta Larga e dos povos indígenas do Brasil em geral, e a experiência dos povos indígenas nos Estados Unidos. É uma história de genocídio, né? Basicamente. As duas nações foram fundadas dessa forma, né? Os europeus e descendentes de europeus tiraram os indígenas das terras para ocupar essas terras e, né, produzir nessas terras. E tem histórias também, olhando a história dos Cinta Larga com diamante, tem uma etnia nos Estados Unidos que chama Osage, que até teve um filme recentemente e um livro, Os Assassinos da Lua de Flores, acho que é a tradução em português. A história dos Osage é que descobriram petróleo no território deles e durante uma época eles viraram muito ricos. Até tem histórias que são bizarramente parecidas, que os Osage compravam carros e quando o carro precisava de algum conserto, eles simplesmente abandonavam o carro. Eu também ouvi histórias disso entre os Cinta Larga. Assassinos da Lua das Flores. Isso. A diferença entre o caso
com o caso do povo Cinta Larga é que eles viveram toda essa história de 500 anos de contato e transformação num espaço de uma geração, Uhum. basicamente. Então, os desafios, assim, para uma pessoa como o Pio, que era criança nos anos 60, para, né, assimilar tudo isso e para se adaptar a um mundo tão diferente, é muito maior. Você falou também sobre, né, o diamante, os recursos naturais e essa fome, né, que o mundo tem. Essa parte, para mim, também foi um ponto interessante que me atraiu a essa história. Essa fome humana por recursos naturais e como se expressa de várias formas, né? Eu queria fugir um pouco do clichê que tem muitas vezes sobre os povos indígenas na Amazônia, que eles são guardiões da floresta. Eu acho que esse clichê é muito bem intencionado, de parte de muitos ativistas e jornalistas, e tem muitos indígenas que abraçam essa identidade. Desculpa interromper, mas para trazer um dado recente que ilustra como dá para contar essa história bem aqui, tem um resultado de grupos de pesquisa aqui no Brasil, muitos deles que eu conheço via o Instituto Serra Pilheira que nos apoia, que mostram que a maior parte da água que irriga plantações, que chove em plantações, é água que você consegue rastrear como água que evaporou em florestas em terras indígenas. Então, assim, as reservas indígenas são diretamente responsáveis pela água que cai em plantações e que move muito do agro no Brasil, que está perdendo água por conta do desmatamento que acontece em outras regiões. Então, assim, é intuitivo até fazer essa relação como guardiões, né? Guardaram a floresta ali, protegeram ela e por causa dela que a gente tem chuva, né? Tem uma relação bem direta até, que dá para você puxar disso, né? Sim, e isso é verdade. Os rios voadores, né, que transportam umidade ao longo da Amazônia e recircula, não é que não seja verdade que eles protegem a floresta, é que acho que reduz muitos indígenas a símbolos, né? Em vez de ser pessoas complexas, como qualquer pessoa, né? Todos somos seres humanos, temos né, partes boas, partes ruins, somos avaros, somos generosos, né? Seres humanos complexos. E eu acho que muitas vezes quando as pessoas chamam indígenas da Amazônia de guardiões da floresta, eles estão simplificando muito e é quase uma forma de... Eu quero ter cuidado com essa palavra, mas é quase uma forma de racismo bem intencionado. É uma demonstração da limitação que a gente tem em entender essas pessoas, mesmo com boas intenções, né? E a ideia, e bom, não é só eu que está dizendo isso, tem um Cinta Larga que eu entrevistei muito que chama Roberto Carlos. Ele tem esse nome, tá no certidão de nascimento, que foi criado depois, obviamente, porque os garimpeiros na época achavam que ele tinha cabelo comprido, achavam que ele parecia Roberto Carlos. Enfim, ele reclamava que, né, essas pessoas acham que a gente não pode crescer, que, né, eles querem que a gente siga nu, sem roupa, sem carro, né? A gente quer o direito de usar tecnologias sem perder a nossa identidade como indígenas. Então, tem uma ideia, de certa forma, de que quando você, né, usa esse tipo de símbolo, você está dizendo, de certa forma, que a única forma autêntica de ser indígena é viver congelado no passado, numa tradição, né, do passado. Sendo que nenhuma cultura é assim. Todas as culturas estão sempre mudando, sempre, não quero dizer a palavra evoluindo, porque também é problemático, porque não é uma relação linear
não, é, no passado tinha os primitivos, né, que vão acabar sendo é, né, cidadãos ocidentais, igual o Cândido Rondon queria. Mas Não, eu gosto do sentido original de evoluindo, que é desenvolvendo, desenrolando, acontecendo, não necessariamente com a finalidade, para chegar num ponto ou ficando melhor ou mais complexo no processo, né? sim, e o Pio, ele sempre falava isso para mim, que eles queriam pegar o que eles queriam do mundo dos brancos e manter o que eles queriam manter das próprias tradições da sociedade cinta larga e criar um novo tipo de sociedade, que é o que as culturas sempre estão fazendo, né? A gente Sim. sempre pega uma coisa de uma cultura, de outra. É, isso. E o que está acontecendo hoje em dia na sociedade cinta larga, isso é muito interessante. Antigamente, a sociedade cinta larga era muito patriarcal. As mulheres tinham pouca liberdade, é, tinha basicamente zero capacidade de fazer escolhas assim da própria vida, com algumas exceções interessantes. Hoje em dia, elas estão indo para a faculdade, estão indo para a escola. Duas das filhas do Pio já se formaram, uma das primeiras pessoas cinta larga a se formar, uma como enfermeira, a outra agora é professora. E elas voltaram para a aldeia, né, com essas coisas que elas aprenderam no mundo dos brancos, como eles chamam, e estão trazendo isso e enriquecendo a própria cultura cinta larga, no ponto de vista do Pio. Então, por que eu falo isso? Eu acho que é importante, assim, fugir desse clichê para ter uma ideia completa de quem são essas pessoas, e são pessoas de verdade, são pessoas complexas como qualquer outra. Mas eu comecei a falar sobre os recursos naturais, e essa fome, né, inexaurível pelos recursos naturais que o ser humano parece ter sempre. E a história do povo cinta larga mostra um pouco isso também, né? Ele, pouco tempo depois, uns anos depois de entrar no negócio da madeira, tiraram basicamente todo o mogno que tinha nas terras deles, mais ou menos perto de uma estrada. Então, é uma conclusão, digamos, preocupante sobre essa fome do ser humano pelos recursos naturais. E eu acho que é importante entender todos os motivos complexos dessas pessoas para entender quais que poderiam ser as soluções também. Porque o cinta larga é como o sal, né? O Pio sabe, ele fala isso, não dá para voltar a como as coisas eram lá atrás, sendo caçadores, coletores, cultivando, né, um pouco de mandioca. Então, quais que são as formas de viver nesse novo mundo, ter acesso às coisas que eles querem hoje em dia, de uma forma sustentável? Eu não tenho a resposta, infelizmente. Teve alguns experimentos um pouco malfadados com créditos de carbono. Até hoje não criaram, assim, não foi criado um bom sistema para administrar isso, mas talvez seja uma forma, assim, de garantir uma renda para o povo cinta larga e outros povos indígenas, respeitando essas novas vontades e necessidades deles. Acho que a gente tem muita dificuldade em reconhecer o custo real das coisas e entender que, por exemplo, para pegar um exemplo muito besta, mas é uma coisa que dá para tirar aqui, vou puxar a água de um poço artesiano, que é uma solução que as cidades estão dependendo cada vez mais.
na região de São Paulo, pelo menos por conta de seca. A gente está vivendo uma seca grave já por conta de mudanças climáticas há algumas décadas e sente pouco o efeito dela em relação ao quão grave ela é, porque puxamos água de poço artesanal. Mas quando você está usando uma água que tem 350 mil anos, que tem 1 milhão de anos, que tem 50 mil anos, isso quer dizer que ela levou esse tempo todo para ser acumulada, ela não tem o mesmo custo ambiental de ser produzida que a água da chuva de ontem que foi parar no rio. Né? Quando você usa uma planta, uma árvore, uma madeira de 500 anos para fazer um taco, ela não teve o mesmo custo ambiental. Tentando traduzir tudo em números, falando o nosso vocabulário moderno. Ela não tem o mesmo custo ambiental que um pinheiro de 7 anos. Né? E a gente ainda não sabe como encontramos tudo aqui, encontramos entre aspas, e usamos tudo que estava à nossa disposição, tudo parece equivalente, estava tudo disponível ao mesmo tempo na nossa frente. A gente não teve que conviver com a escala de tempo que essas coisas levam para ser produzidas, coisas que os indígenas tinham, depois de conviverem alguns milhares de anos aqui no Brasil. Né? Essa noção de escalas de tempo e de troca e de reposição das coisas, que o imediato, não é porque está disponível aqui que tudo levou ao mesmo tempo para ser feito, né? E que a gente passa por cima disso quando cria esse tipo de incentivo que transforma uma planta numa madeira, né? Mas ao mesmo tempo me marca muito que, assim como eles viram muitas mudanças numa geração, pode ser um viés de estar vivendo a história, mas eu tenho a impressão de que a gente também está vivendo essa mudança acelerada. A gente estava conversando aqui entre gravações sobre quando foi sua experiência aqui no Brasil. Eu tenho certeza que a São Paulo pós-pandemia não é a São Paulo que você conheceu e com a qual você conviveu. Só pelo que você me conta do que era sair, fazer as coisas, né? Como que era a sua vida aqui. Eu tenho certeza que a São Francisco que eu conheci em 2019, 2017, não é a mesma cidade que eu vou conhecer agora se eu for ver. E me impressiona até como caducam temas de vídeos e discussões que a gente estava tendo, né? Como quando eu fiz essa pauta dos bilionários, antes de você lançar o seu livro, porque eu já tinha lido o Brasilionaires e eu queria muito falar dele, e eu sabia que você estava escrevendo alguma coisa, mas não sabia o que era que viria em seguida, o tipo de pergunta que eu faria, ou que importância que eu daria para bilionários, ou a diferença entre bilionários nos Estados Unidos e no Brasil, era outra em relação ao que muda em 2025, quando você tem a posse de um presidente, onde o presidente e a primeira fila toda são bilionários nos Estados Unidos, onde escancaradamente agora, sem pudor nenhum, essas são as pessoas que mandam, elas vão ter o maior privilégio de todos, e é isso. Né? Então aquela coisa que, como a riqueza aqui, né, que antes ficava subentendida e que não se falava tão diretamente, agora está muito evidente e posta em prática. Então eu tenho a impressão de que a gente também vai ter que aprender a conviver com mudanças, sem falar nas mudanças ambientais, ecológicas, climáticas, energéticas e outras, né? Que a gente vai ver daqui pelos próximos anos. Acho que a gente vai ter que lidar com problemas parecidos com que os Cinta Largas tiveram que enfrentar, assim. De repente a gente vai lembrar daqui a 10 ou 15 anos o que era tomar um café barato, o que era comer um chocolate tranquilo e o que era usar um recurso natural abundante como água, que já teve no ciclo muito mais disponível para a gente, né? Pois é, há uma lição interessante aqui, acho, e tem uma frase que eu vou errar, acho que é do Ailton Krenak, que os indígenas são especialistas em fim do mundo, né? Porque eles já passaram por isso, né? Igual o caso dos Cinta Larga. Mas acho que é difícil a gente imaginar que o mundo pode mudar de uma forma paradigmática, né? Que tudo pode mudar de uma forma radical de um dia para outro, mas pode acontecer, né? Quando eu penso nisso, eu penso mais nas mudanças climáticas, né? As temperaturas já estão superando todas as estimativas e as modelagens, né? No ano passado já superou 1,6 graus, né? Acima dos tempos pré-industriais. Então a gente pode viver assim momentos de mudança radical. Espero que não, mas de uma forma parecida.
mas é impossível imaginar, né, vivendo do jeito que a gente vive hoje. E é por isso que eu também sou muito pessimista sobre a possibilidade de mudança, porque a gente não tem mistério sobre o que causa as mudanças climáticas, né? Já sabemos, mas né, falando de novo sobre bilionários, presidentes bilionários, o presidente bilionário, Trump, que está acelerando, né, a indústria do petróleo de uma forma absurda, no momento realmente crítico. Back to plastic, né? Back to plastic. Exatamente. Parece que é impossível, assim, algumas pessoas entendem e estão dispostas a mudar, mas não sei se os seres humanos em grande escala têm essa capacidade de mudar a vida para evitar um desastre como esse que vem pela frente. Eu vi a dificuldade que foi para as pessoas aceitarem usar máscara e tomar uma vacina, com um perigo muito mais tangível e quantificável, que age numa escala de tempo muito mais compreensível, e mesmo assim foi bem difícil. Então, para quem quiser se preparar para o que pode ser uma mudança de vida voluntária ou involuntária, para quem quiser entender o que é uma mudança dessa, e para quem quiser olhar para o Brasil com outros olhos, eu recomendo pelo menos as suas duas obras, que a gente comentou aqui, o Brasilionaires e When We Sold God's Eye. Tem mais, o que mais você pode me recomendar para as pessoas lerem, português ou inglês, mas que você acha que são leituras legais, ou suas ou de outros, que tem a ver com o que a gente conversou aqui? Então, acho que esse livro você vai gostar. Tem um antropólogo que chama David Graeber, ele já faleceu há uns anos atrás, que escreveu um livro, foi publicado póstumamente, escreveu junto com um arqueólogo que chama David Wengrow. Em inglês chama The Dawn of Everything, não sei como chama em português. Despertar de Tudo, ele saiu traduzido aqui, é uma obra fantástica. Esse livro, foi publicado na época que eu estava trabalhando nesse meu livro sobre o povo Cinta Larga, e era como se ele estivesse respondendo todas as minhas obsessões intelectuais, mas é sobre como as sociedades pré-históricas ou indígenas nos Estados Unidos se organizavam, baseado em evidências antropológicas e arqueológicas. E basicamente ele está respondendo a essa ideia de que só tem uma linha de evolução das sociedades. Antes éramos caçadores, depois veio a agricultura, depois a indústria. Ele pega exemplos de sociedades que fogem dessa linha, né, de suposta evolução. E a ideia dele é mostrar que outras formas de organizar a sociedade são possíveis. É um lindo livro, assim, de experimentos, de pensamento, digamos, de imaginar outras formas e de viajar no tempo, na história. Então, livro incrível também que tem muito a ver com essas coisas que a gente vem falando hoje. Ele é obrigatoriamente citado aqui a cada 4 episódios para alguma coisa que a gente está falando, com algumas ressalvas, né? Eu já ouvi de historiadores falando, olha, eles estão dando uma interpretação, não necessariamente foi aquilo, mas que para mim o grande valor está nesse, né? De, ok, vamos interpretar então essas evidências com outras ideias, né? Vamos pensar em outras formas que as coisas poderiam ser. Acho que só essa noção de ter um outro olhar para reinterpretar a história, diferente do olhar ocidental, típico que a gente está acostumado, já ajuda muito, né? A gente estava conversando com a Inaí Lopes sobre racismo no Brasil e como, por conta do racismo, da história diferente do Brasil em relação, por exemplo, à história europeia, aplicar modelos europeus para cá perde uma série de relações e não descreve as coisas como elas são, né? Falar de trabalho no Brasil, quando você tem escravidão por mais de 300 anos aqui, é muito diferente de falar de trabalho na Alemanha, ou sei lá, na Espanha, até em Portugal, recentemente. Então, fico feliz que você está trazendo uma obra que faz todo sentido, assim, ela é muito legal para já trazer esse olhar fresco e diferente de como pode ser a relação
do Cinta Larga com os brancos, com outros indígenas, entre eles, e o que seriam essas mudanças e mudanças até de valores dentro da sociedade, né? Me pergunto como eles se sentem pessoalmente hoje em dia, se mais bem relacionados ou menos, se perderam valores ou hábitos que eram hábitos, muitas aspas aí, de pobres antes, ou pobres em relação ao padrão ocidental, mas que fazem muita falta na vida da gente, né? Olha, o Pio, venho sempre falando do Pio, né, que é uma pessoa tão importante no meu livro. Ele sente muito arrependimento, não só pelas coisas que foram feitas a eles, mas pelas decisões que ele mesmo tomou de entrar no comércio de madeira, de diamantes. E eu vejo ele com muita tristeza, assim, sobre... Eu particularmente, assim, como pessoa de fora, eu não gosto de falar eles estão perdendo as tradições deles, porque eu acho que isso, né, tem que ser eles que decidem se eles estão perdendo alguma coisa ou não. Mas ele mesmo lamenta que, né, os mais jovens não sabem mais usar arco e flecha, passa o tempo todo no Facebook, no WhatsApp, bom, hoje deve ser TikTok, né? Certamente. E na aldeia já tem Wi-Fi, né? Quase todo mundo tem celular. Então ele sente muita tristeza sobre isso. E eu sei que eles também eles sentem muito essa reputação que eles têm de ser barões do diamante e de ser índios assassinos. Acho que eu nem falei sobre isso. Que em 2004 alguns guerreiros Cinta Larga mataram 29 garimpeiros. Basicamente foi um massacre. Então eles têm uma reputação, eles sentem no Brasil como índios assassinos. A primeira vez que eu fui lá, em 2017, eu lembro que eu fui conversar com uma aula de jovens mães de colégio, e uma delas perguntou: você não tinha medo de vir aqui? Você não tinha medo que a gente ia matar e comer você? Então eles sentem muita vergonha dessa reputação que eles têm. E é muito desproporcional, né? 29 garimpeiros, que eu não tô querendo desprezar em nada essas perdas de vidas, versus um quarto, um terço da população deles com doenças perdidas pós-contato. De novo, sem falar assim, em termos de perdas que cada grupo teve, né? E, aliás, os Cinta Larga, quando... né, eles têm essa vergonha dessa reputação, mas ao mesmo tempo eles dizem: poxa, foi muito mais do nosso lado. E eles têm um conceito na cultura deles que é wepika, que é como se fosse uma dívida, né? Quando você mata, quando uma pessoa do seu grupo é morto, gera uma dívida que precisa ser paga. Então, no olhar deles, né, a wepika do lado deles é muito maior. E não se compara né, o que eles passaram, as mortes que eles sobreviveram com essa chacina dos 29 garimpeiros. Então eles têm muito ressentimento sobre isso. E também eu deveria falar que muito recentemente teve uma novidade muito importante sobre isso. Acho que nem foi noticiado ainda. Durante 2 décadas, desde 2004, 20 e poucos Cinta Larga eram acusados de terem feito esse massacre, incluindo o Pio. Só pelo fato de ele ser o cacique, os procuradores falavam que ele foi o mandante desse crime. Finalmente, isso aconteceu, acho que mês passado, um juiz impronunciou quase todos, menos um, Cinta Larga, dizendo que não havia provas suficientes. E realmente as provas eram muito, muito fracas. Enfim,
Me perdi um pouco com o fio da conversa, mas só para terminar assim com um mínimo de esperança, os cinta larga que eu converso, geralmente eles apostam na educação hoje em dia. É um valor da sociedade ocidental, porque não existia isso. Educação era você aprendia fazendo as coisas, vendo o seu pai caçar, mas eles apostam muito nisso e eles veem isso como a forma de avançar hoje em dia e de avançar nesse novo mundo que eles têm que viver agora. Assim, eu entendo totalmente. Já ouvi de mais de um povo que passou por problemas insanos e perseguição e massacres, onde se percebe que os valores que ficam e que podem ser passados, que não podem ser tomados, é o conhecimento, a educação, e transformar isso num pilar de valor social, cultural, familiar é recorrente para mim, não me impressiona, assim, não me surpreende eles também estarem se apegando a isso, e particularmente vejo muito valor nisso. Para mim, pelo menos, foi o que fez diferença na minha vida. Gosto de lembrar isso sempre aqui. Muito obrigado, Alex. Assim, Alex, né? Na verdade, eu falei Alex o tempo todo, mas falando Facebook, não dá para te chamar de Alex. Adorei a conversa, adorei o ponto de vista todo, que é ao mesmo tempo diferente e familiar sobre o que a gente passa por aqui, e deixo a recomendação para todo mundo. Quem não conhece ainda, as duas obras são fantásticas e valem muito a pena, e como eu disse, mudam o olhar que a gente tem sobre o Brasil e sobre brasileiros. É legal um pouco ouvir as pessoas de fora ressaltando coisas que são óbvias pra gente, mas que não são óbvias e não precisavam ser assim. Muito obrigado a você e gostei muito da conversa. Espero que você tenha gostado dessa conversa inusitada, diferente. Fazia muito tempo que eu queria trazer o Brasilionaires por aqui, essa discussão por um outro ponto de vista do que faz fortunas no Brasil e quem são as pessoas que fazem essas fortunas. É um episódio super complementar ao episódio das famílias ricas do Brasil e a história que a gente tem de acúmulo de riqueza e poder no país, que eu também recomendo demais para que você assista. E, como eu disse, é surpreendente como isso pode ter a ver com o acúmulo de riqueza de indígenas que entram para o jogo, que entram para as regras e que jogam o jogo capitalista moderno usando recursos naturais e vendendo esses recursos e os ganhos e perdas que vêm com isso. Acho surpreendente conseguir misturar essas histórias por aqui e espero tirar boas lições disso. Se você gostou dessas histórias e quer outras por aqui, aproveita, se inscreve aqui no canal, assim você pode receber os próximos não ficção e os próximos vídeos regulares. A gente se vê no próximo.